Meu filho sentou-se durante a leitura do testamento com um sorriso presunçoso, convencido de que eu não receberia nada da herança de 34 milhões de dólares da mãe dele. Mas quando o advogado leu uma única frase, tudo mudou. O sorriso desapareceu do rosto de Dustin, e ele começou a gritar tão alto que as paredes do escritório tremeram. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A xícara de café escorregou dos meus dedos, estilhaçando-se no chão de linóleo enquanto a voz da senhora Henderson subia pela parede fina do apartamento. Seus malditos aspersores estão inundando meu jardim de novo, Jerry. Peguei uma toalha de prato, ajoelhando-me entre os cacos de cerâmica. 65 anos e ainda limpando bagunças que não eram totalmente culpa minha. O sistema automático de aspersores que instalei no mês passado tinha uma junta solta que fazia a água escorrer para a propriedade dela a cada 3 dias. Tentei explicar o cronograma de reparos para minha vizinha, mas paciência nunca foi uma virtude de Eleanor Henderson. O telefone tocou. Ignorei, concentrado em secar a poça de café que se espalhava. A máquina absorveria, mas o toque persistia, cortando os gritos contínuos de Eleanor do apartamento ao lado. Algo sobre o valor das propriedades e inquilinos sem consideração. No quinto toque, levantei-me, jogando a toalha encharcada na pia. Jerry Flores falando. Senhor Flores, aqui é Janete Morrison, da Morrison Welch e Associados, em Cheyenne. A voz da mulher tinha aquele tom cuidadoso e profissional que aprendi a reconhecer ao longo dos anos, o tipo que antecede notícias ruins. Estou ligando a respeito de Brianna Elizabeth Flores. Minha mão apertou o telefone com força. Ninguém chamava Brianna pelo nome completo na minha presença há 15 anos. O que houve com ela? Senhor, sinto muito informar que a senhora Flores faleceu na terça-feira à noite. O funeral está marcado para esta sexta-feira, às 14 horas, na Riverside Memorial Chapel. As palavras me atingiram como um golpe físico. Afundei na cadeira da cozinha. O rangido familiar soou alto demais no silêncio que se seguiu. Terça-feira à noite. Isso foi há 3 dias. 3 dias em que eu me preocupei com aspersores e manchas de café. Senhor Flores, a senhora está aí? Sim, estou aqui. Minha voz soou estranha, distante. Como conseguiu meu número? Seu nome estava listado entre os contatos de emergência nos pertences pessoais da senhora Flores. Entendo que vocês foram casados anteriormente. 22 anos reduzidos a uma nota legal. Sim. Divorciamo-nos em 2010. As palavras saíram automaticamente. Memória muscular adquirida com formulários e processos ao longo dos anos. Entendo. Bem, haverá a leitura do testamento após o serviço. O senhor está nomeado como beneficiário, então sua presença será apreciada. Beneficiário. A palavra parecia estranha, impossível. Brianna construiu seu império depois do nosso divórcio, transformando o pequeno negócio de consultoria que começou durante nosso casamento em algo que eu mal reconhecia pelas matérias de jornal. O que poderia ela ter deixado para mim? Senhor Flores, o senhor vai comparecer? Pela janela da cozinha, vi Eleanor Henderson examinando seu jardim encharcado, mãos na cintura naquela postura que anunciava mais uma briga. Mas as reclamações dela pareciam vir de outro mundo agora, abafadas e insignificantes. A capela. Respondi devagar. Qual capela a senhora disse? Riverside Memorial, na Grand Avenue. O serviço começa às 14 horas, seguido por uma breve recepção. A leitura do testamento está marcada para as 16h30 no nosso escritório, no centro. Me peguei assentindo, embora ela não pudesse me ver. Estarei lá. Depois de desligar, permaneci na cadeira, olhando para o telefone como se pudesse tocar de novo e trazer notícias diferentes. As manchas de café no chão já começavam a secar. Anéis escuros que precisariam ser esfregados, mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia processar o fato simples de que Brianna, vibrante, teimosa, impossível Brianna, tinha-se ido. A luz da tarde entrava inclinada pela janela da cozinha, iluminando partículas de poeira que dançavam como memórias que eu tentava esquecer. Enquanto permanecia ali, o nome Brianna Elizabeth Flores ecoava na minha mente, cada sílaba me puxando para trás no tempo até eu estar no Murphy's Diner, numa noite fria de fevereiro de 1987, observando uma mulher de casaco vermelho de lã discutir com um gerente sobre suas práticas de contratação. Está me dizendo que não considera candidatas mulheres para gerente de fim de semana porque mulheres não aguentam a pressão? A voz dela soava clara e firme no restaurante quase vazio. Isso é a coisa mais ridícula que ouvi na semana. Eu havia parado no meio de uma mordida da minha torta de maçã,
o garfo suspenso no ar. Ela se virou ligeiramente, e pude ver seu perfil, maçãs do rosto marcantes, queixo determinado, cabelo escuro refletindo a luz fluorescente. Estava magnífica na raiva, e torci para que o gerente continuasse discutindo só para ouvir ela desmontar sua lógica. Senhora, não quis ofender. Claro que não quis. Só quis discriminar. Ela tirou um cartão de visita da bolsa e o deslizou pelo balcão. Quando mudar de ideia e passar a contratar por qualificação, e não por suposições ultrapassadas, me ligue. O sino da porta tilintou quando ela saiu, e o restaurante pareceu menor, como se tivesse perdido a eletricidade. Observei pela janela enquanto ela entrava num Honda Civic azul, notando que ela checou os espelhos 2 vezes antes de entrar no trânsito. Cuidadosa, metódica, mas sem medo de lutar pelo que é certo. Essa vai dar trabalho, murmurou o gerente, alto bastante para todo mundo ouvir. Levantei-me, deixando uma nota de $5 ao lado da torta pela metade. Não, disse, surpreendendo a mim mesmo com a certeza na voz. Essa é extraordinária. O cartão de visitas continuava largado no balcão. Brianna Shen, consultora de negócios. Memorizei o número de telefone antes de encarar o vento cortante de fevereiro. Demorei 3 dias para reunir coragem e ligar. Quando finalmente o fiz, ela atendeu no segundo toque com um seco. Brianna Shen. Aqui é Jerry Flores. Nós não nos conhecemos, mas eu vi você na lanchonete Murphy na sexta noite. Houve uma pausa. O homem com a torta de maçã, que defendeu minha honra diante do gerente. Você ouviu aquilo? Eu estava pegando minhas luvas no carro. E você ainda deixou uma boa gorjeta. Pude ouvir o sorriso na voz dela. Então, Jerry Flores, o que posso fazer por você? Aceita jantar comigo em um lugar melhor do que a lanchonete Murphy? Outra pausa, mais longa desta vez. Você está me convidando para um encontro ou precisa de consultoria empresarial? Definitivamente um encontro. Mas, se tiver algum conselho sobre como convencer uma mulher bonita a jantar com um estranho, aceito a consultoria também. Ela riu. Uma risada de verdade, não aquele som educado que as mulheres às vezes fazem quando os homens tentam ser encantadores. Sábado à noite. Romanos, na Terceira Avenida. Às 7. Ela usava o mesmo casaco vermelho no jantar, mas por baixo havia um vestido preto que acelerou meus batimentos. Conversamos por 3 horas sobre tudo, menos negócios, a infância dela na Califórnia, meu trabalho na usina elétrica, nosso amor compartilhado por filmes antigos e livros recentes. Quando ela riu da história em que eu inundei meu apartamento tentando consertar uma torneira com vazamento, soube que estava me apaixonando. 6 meses depois, pedi ela em casamento naquela mesma lanchonete, deslizando um anel pelo mesmo balcão onde ela havia deixado o cartão de visitas. Casa comigo, Brianna Shen. Me faça o homem mais sortudo do Wyoming. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar a pergunta. Nosso casamento aconteceu sob um sol escaldante de setembro, aquele tipo de clima perfeito que faz as promessas parecerem possíveis. Brianna usava o vestido da avó, ajustado ao seu corpo menor, e carregava flores do campo que havíamos colhido naquela manhã. Minhas mãos tremiam ao colocar o anel em seu dedo. Para sempre, ela sussurrou. E eu acreditei, com todo o meu coração. 2 anos depois, chegou Dustin, um milagre corado e chorão que transformou nossa casa silenciosa em algo vivo e cheio de propósito. Lembro de estar parado no quarto do hospital, observando Brianna segurar nosso filho com a mesma determinação feroz que aplicava em tudo na vida, e pensar que aquele era o momento perfeito, e que era tudo o que eu precisaria. Mas mesmo ali, com aquele bebê perfeito nos braços dela, notei o olhar de Brianna vagando de vez em quando para uma revista de negócios deixada sobre o criado mudo. À medida que Dustin crescia, de bebê para garotinho, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Quando ele fez 7 anos, Brianna lhe deu um computador. Não um brinquedo, mas uma máquina de verdade, que custava mais que meu salário mensal. Ele precisa entender tecnologia, explicou ela, observando nosso filho navegar por programas que eu nunca tinha ouvido falar. O futuro pertence às crianças que pensam digitalmente. Sugere ensiná-lo a pescar. Ela riu, mas não com gentileza. Naquela época, já tínhamos nos mudado para Iurestavene, uma casa com 3 banheiros e uma ilha na cozinha maior do que nosso antigo apartamento inteiro. A consultoria de Brianna havia fechado contrato com um consórcio de mineração. De repente, tínhamos dinheiro para coisas que eu nunca havia imaginado precisar. Uma faxineira vinha 2 vezes por semana. Nossa geladeira liberava gelo pela porta. O quarto de Dustin parecia uma loja de brinquedos. Não é maravilhoso? Perguntou Brianna certa noite, apontando para a nova sala de jantar,
com seu lustre de cristal e a mesa que acomodava 12 pessoas. Agora podemos receber visitas de forma adequada. Eu sentia falta da nossa antiga mesa de cozinha, marcada por anos dos desenhos de Dustin e das conversas madrugada adentro. A nova mesa refletia a luz como um espelho, mostrava cada marca de dedo e exigia descanso para copos e jogos americanos. As recepções começaram quase imediatamente. Colegas de trabalho, possíveis clientes, outros casais bem-sucedidos cujas conversas giravam em torno de participação de mercado e estratégias de investimento. Eu vestia minha melhor camisa e tentava participar, mas debates sobre fundos de investimento e reestruturações corporativas me faziam sentir como se estivesse falando um idioma estrangeiro. Mal. Jerry trabalha na usina elétrica, explicava Brianna, quando alguém perguntava. E ouvi algo novo na voz dela. Não era orgulho, mas um tom quase constrangido, como se meu emprego exigisse justificativa. Dustin se adaptou com facilidade àquele novo mundo. Aos 10, conversava sobre programação com os clientes especialistas em tecnologia da mãe. Aos 12, criticava os vinhos dos restaurantes que eu não podia pagar sozinho. Aos 14, revirava os olhos quando eu sugeria acampamentos em família, preferindo acompanhar Brianna em conferências empresariais em Denver e Salt Lake City. O pai não entende, virou sua frase favorita, geralmente acompanhada de um suspiro impaciente de quem já se considera muito sofisticado para preocupações banais. A primeira briga séria aconteceu no aniversário de 15 anos de Dustin. Brianna organizou uma festa que parecia mais um evento corporativo. Comida de buffet, atrações contratadas, lista de convidados composta por contatos de negócios e seus filhos. Eu queria algo mais simples, talvez um churrasco no quintal com os colegas da escola. Isso é um absurdo, disse a ela na noite anterior, observando os garçons ajeitarem arranjos florais elaborados. Ele tem 15 anos, não 50. Ele está crescendo em um mundo diferente do nosso, Jerry, respondeu ela, ajustando um centro de mesa com a mesma precisão que usava nas negociações de contrato. Essas conexões importam. Esses relacionamentos vão moldar o futuro dele. E quanto a simplesmente ser uma criança? Ela se virou completamente para mim, e por um instante, vi algo frio em seus olhos. Cálculo onde antes havia calor. Ser apenas uma criança é um luxo que não podemos dar a ele. O mundo é competitivo. Ou o preparamos para vencer, ou o preparamos para perder. Pensei no meu próprio aniversário de 15 anos. Pescaria com meu pai, um bolo feito em casa, presentes embrulhados em páginas de histórias em quadrinhos do jornal. Foi perfeito em sua simplicidade. A festa foi um sucesso, pelos padrões de Brianna. Dustin encantou os adultos e seus filhos, recebeu presentes que falavam de dinheiro de verdade, notebooks, roupas de grife, uma bicicleta que valia mais do que alguns carros. Mas o flagrei, por um momento, parado sozinho perto da piscina, com o olhar perdido no meio de toda aquela celebração sofisticada. Tudo bem, campeão? Perguntei. Ele se endireitou rapidamente, voltando à persona que Brianna o ajudara a construir. Claro. Por que não estaria? Mas por um breve segundo, eu havia visto o garotinho confuso por trás de toda aquela sofisticação precoce, e aquilo partiu meu coração. Aquela festa marcou o começo do fim, embora eu não tenha percebido na época. O que veio depois foram 10 anos de desastre em câmera lenta, como observar um deslizamento do pé da montanha. Inevitável, destrutivo e impossível de impedir. O trabalho de Brianna consumia cada vez mais seu tempo, sua atenção, sua alma. Jantares de família nos fins de semana deram lugar a conferências por telefone. Planos de férias eram cancelados por emergências com clientes. Eventos escolares de Dustin competiam com reuniões de diretoria, e as reuniões sempre venciam. Você não entende a pressão que eu sofro, ela dizia, quando eu reclamava por ela perder mais um jogo de beisebol de Dustin. Esse negócio sustenta nosso estilo de vida. Alguém precisa tomar as decisões difíceis. Mas eu entendia sobre pressão, a que vinha de manter uma rede elétrica funcionando, de garantir que milhares de pessoas tivessem luz ao acenderem seus interruptores. A diferença era que minha pressão servia a algo maior do que eu mesmo. Quando Dustin se formou no ensino médio, já era um estranho para mim. Brianna o moldou em seu projeto ideal, inteligente, ambicioso, indiferente a tudo que não contribuísse para suas ambições. Quando sugere que ele considerasse também uma escola técnica além das faculdades, ele me olhou como se eu tivesse sugerido que ele se tornasse um servo da Idade Média. Pai, esse é exatamente o tipo de pensamento que te segura, disse ele, aos 17 anos, já falando como um consultor de negócios. Você se conformou com a mediocridade. Eu não vou cometer esse erro. As palavras me atingiram como pancadas. Se conformou com a mediocridade.
Como se 25 anos mantendo a cidade acesa não significassem nada. Como se ser um pai presente e constante fosse, de alguma forma, vergonhoso. A faculdade só piorou as coisas. Dustin escolheu a administração, a mesma universidade de Brianna, naturalmente, e voltava para casa nos feriados cheio de teorias sobre dinâmica de mercado e otimização pessoal. Olhava para nossa casa, nossa vida, nossos valores, com um desprezo mal disfarçado. Você poderia fazer mais, pai, dizia ele, como se minha satisfação com a vida fosse um fracasso pessoal. A mãe começou do zero e construiu um império. Você está no mesmo emprego há 20 anos. Algumas coisas importam mais do que dinheiro, eu respondia. Mas ele já tinha parado de ouvir. A explosão final veio no último ano da faculdade. Brianna estava trabalhando 100 horas por semana em uma grande negociação de aquisição. Eu estava cuidando de tudo em casa, compras, lavanderia, as tarefas mundanas que mantêm a vida funcionando. Quando ela perdeu a formatura de Dustin por causa de uma crise com o cliente, finalmente disse o que estava guardando há anos. Chega, Brianna. A família precisa vir em primeiro lugar às vezes. Ela estava de pé na nossa cozinha, aquele santuário de cristal e granito dedicado ao sucesso, ainda de terno às meia-noite, checando e-mails no celular. Não ouse me dar lição sobre prioridades, disse ela. Tudo o que temos, tudo o que Dustin conquistou, existe por causa do meu trabalho. E tudo o que perdemos. Ela finalmente ergueu os olhos do celular, realmente sem entender. Como o quê? Como nós? Como ser uma família em vez de uma corporação? Ela me encarou por um longo momento. E vi minha resposta nos olhos dela antes que dissesse qualquer coisa. Nós não éramos mais uma família. Éramos um acordo comercial que havia perdido o propósito. Talvez seja hora de pararmos de fingir que isso ainda funciona, ela disse baixinho. O divórcio levou 6 meses. Os advogados de Brianna foram eficientes, profissionais e arrasadores. Fiquei com a casa da Maple Street, nosso antigo imóvel inicial, que ela havia mantido como propriedade para aluguel e com o suficiente para viver de forma modesta. Ela ficou com todo o resto, inclusive com a lealdade inquestionável de Dustin. Você também está atrasando a vida dele, Dustin me disse numa das últimas conversas antes de se mudar para Denver, para trabalhar na empresa da mãe. Toda essa culpa é em torno de valores familiares e vida simples. É tóxico, pai. Não posso ficar perto dessa negatividade. Fiquei sozinho depois, na casa vazia, cercado por caixas cheias de memórias de uma vida que, ao que tudo indicava, não significava nada para as pessoas que eu mais amei. Agora, 15 anos depois, a luz da tarde começava a desaparecer pela janela do meu apartamento. Meu café havia esfriado. Os cacos de cerâmica ainda espalhados pelo chão. Em algum lugar do outro lado da cidade, estavam preparando o funeral da mulher que um dia me prometeu para sempre. E eu não fazia ideia do motivo pelo qual ela havia lembrado meu nome no testamento. Os 3 dias entre a ligação de Janette Morrison e o funeral passaram num estado estranho de suspensão. Limpei meu apartamento 2 vezes, passei meu único terno decente, ensaiei conversas que nunca aconteceriam. Todas as manhãs pensava em desistir de ir. Mas todas as noites, eu ainda estava decidido a prestar minhas homenagens, custasse o que custasse. A sexta-feira amanheceu cinzenta e fria, clima típico de maio em Wyoming. Eu estava diante do espelho do banheiro, ajustando uma gravata que não usava havia 5 anos, me perguntando o que Brianna pensaria do homem que me tornei. O reflexo mostrava alguém mais velho do que eu me sentia por dentro. Cabelos prateados onde antes eram castanhos, rugas desenhando o mapa de pequenas decepções silenciosas. A ida até a Capela Memorial Riverside levou 20 minutos, passando por bairros que contavam a história da divisão econômica de Rock Springs. Meu modesto conjunto de apartamentos dava lugar a bairros de classe média, que então se transformavam em ruas com gramados impecáveis e fachadas de pedra, onde vivia o círculo de convivência de Brianna. A capela ficava no alto de uma colina com vista para a cidade. Sua arquitetura gótica transmitia uma sensação de permanência e prosperidade. Carros alinhados na entrada circular, sedãs Mercedes, SUVs da BMW, alguns Teslas que provavelmente custavam mais do que o que ganhei no meu melhor ano. Estacionei meu Honda de 15 anos entre um Lexus e um Cadillac, sentindo-me um intruso na celebração de outra pessoa. O interior da capela sussurrava luxo. Bancos de mogno, vitrais coloridos, arranjos florais com precisão artística. Pelo menos 200 pessoas preenchiam o espaço, suas conversas formando um zumbido baixo de luto respeitoso misturado a networking corporativo. Reconheci alguns rostos dos jantares de negócios que Brianna me obrigava a frequentar na época do casamento, mas a maioria eram desconhecidos,
pessoas da vida que ela construiu depois de mim. Sentei-me discretamente em um banco no fundo, na esperança de permanecer invisível até o fim da cerimônia. Mas sussurros me seguiram, como ondas em um lago parado. Uma mulher de terno preto claro cutucou a pessoa ao lado e apontou discretamente na minha direção. Captei trechos de conversa. O ex-marido dela. Dá para acreditar que ele veio, depois do que fez com ela? As histórias tinham ganhado vida própria ao longo dos anos. Nessa versão, aparentemente, eu era o vilão que atrapalhou o brilho de uma mulher extraordinária, a âncora que quase afundou suas ambições. Aprendi há muito tempo a não lutar contra narrativas que servem à necessidade alheia de explicações simples. Pai. A voz cortou o murmúrio da capela como uma lâmina. Levantei os olhos e vi Dustin caminhando pelo corredor central, o rosto tomado por descrença e raiva contida. Aos 37 anos, havia herdado os traços marcantes de Brianna e sua presença imponente. Vestia um terno que provavelmente custava mais que meu aluguel do mês. O sucesso irradiava dele como calor no asfalto, relógio caro, corte de cabelo impecável, a postura confiante de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. O que você está fazendo aqui? A voz ecoou pela capela, chamando a atenção de todos e silenciando as conversas. Levantei devagar, sustentando o olhar dele. Vim prestar minhas condolências. Você perdeu esse direito há 15 anos. Ele se aproximou. Tão perto que pude sentir seu perfume, algo sofisticado e agressivo. Ela não te queria aqui. Talvez não. Mas eu precisava estar. Pra quê? Pra aliviar sua consciência. Pra fingir que está de luto diante de pessoas que sabem exatamente o tipo de marido que você foi? A capela agora estava em completo silêncio. 200 pares de olhos observavam nossa troca como se assistissem a uma partida esportiva. Senti o peso familiar do julgamento, a mesma pressão que me sufocava nos últimos anos do casamento. Mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez, eu não tinha mais nada a perder. Não estou aqui para causar confusão, Dustin. Vou ficar no fundo. Não vou falar com ninguém. Quando o serviço terminar, eu vou embora. Você vai embora agora. A voz dele subiu mais um tom, arrancando murmúrios de aprovação da plateia. Você já a envergonhou o suficiente em vida. Não agrave isso fingindo que sente a morte dela. Continuei de pé, mantendo o olhar firme. Ao nosso redor, a capela fervilhava de expectativa. Alguém tossiu. Um celular vibrou sobre a madeira. Antes que eu respondesse, Dustin se virou para os presentes, com a voz segura de quem está acostumado a dominar ambientes. Peço desculpas por essa interrupção, em um momento que deveria ser de lembrança. Fez um gesto em minha direção, um aceno casual, como quem espanta uma mosca. Meu pai parece ter esquecido que o divórcio significa que você não é mais da família. Algumas pessoas assentiram. Alguém sussurrou em concordância. Senti o calor subir no rosto, mas me obriguei a permanecer calmo. Para quem não conhece, Dustin continuou, cada vez mais à vontade em seu discurso. Este é Jerry Flores. O homem que passou 22 anos segurando uma das mulheres mais brilhantes que essa cidade já conheceu. Enquanto minha mãe construía um império que empregava centenas de pessoas, ele se contentava em bater o ponto e reclamar das ambições dela. Dustin, chega. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Por quê? Porque acho que essas pessoas merecem saber por que você está realmente aqui. Ele se voltou novamente para o público, como um promotor diante de um júri. Ele ficou com metade dos bens no divórcio, apesar de não ter contribuído em nada para o sucesso dela. Depois passou 15 anos se fazendo de vítima enquanto ela construía algo magnífico. A plateia agora estava completamente envolvida. Vi cabeças balançando em concordância. Rostos conhecidos, antigos vizinhos, pessoas que considerei amigas durante o casamento. Nenhum deles sustentou meu olhar. Ela o sustentou por anos, enquanto ele se recusava a crescer, a correr riscos, a ser o parceiro que ela merecia. E agora que ela se foi, ele aparece esperando simpatia. Esperando ser tratado como se tivesse tido alguma importância na vida dela. Cada palavra batia como um golpe físico, não porque fossem completamente falsas, mas porque reduziam 22 anos de casamento a uma história simplista de fracasso e culpa. Pensei em me defender, em explicar a complexidade do que havíamos vivido, o amor que existiu mesmo diante da crescente incompatibilidade. Mas, qual seria o propósito? Essas pessoas já haviam escolhido a narrativa delas há muito tempo. Minha mãe morreu construindo algo que vai durar mais do que todos nós, concluiu Dustin, com a voz carregada de convicção. Ela merecia um marido que a ajudasse a alcançar essas alturas, não alguém que tentasse arrastá-la para baixo.
A capela ficou em silêncio. Eu permaneci ali, completamente exposto, sentindo o peso de 200 olhares julgadores. Parte de mim queria sair dali, se poupar de mais humilhação, mas outra parte, a parte que amou Brianna Shen mais do que qualquer outra coisa neste mundo, se recusava a ser expulsa do adeus final dela. Terminou? Perguntei baixinho. Os olhos de Dustin brilharam de surpresa. Ele esperava que eu desmoronasse, que saísse envergonhado. Quando continuei de pé, sua confiança vacilou, ainda que por um instante. Amei sua mãe por 40 anos, disse, minha voz ecoando com clareza pela capela silenciosa. 22 como marido, e mais 18 como alguém que, apesar de tudo, ainda lhe desejava o bem. Não estou aqui para reivindicar nada ou exigir reconhecimento. Estou aqui porque, um dia, fizemos promessas que significaram algo. E escolho honrar essa memória. Sentei-me de volta, entrelacei os dedos no colo. O silêncio se estendeu, desconfortável. Dustin permaneceu parado no corredor, aparentemente despreparado para enfrentar resistência em seu tribunal particular. O serviço começará em 5 minutos, anunciou alguém na frente da capela. Provavelmente o diretor do funeral, tentando restaurar a ordem daquele evento cuidadosamente orquestrado. Dustin me lançou um último olhar de desprezo antes de se encaminhar para o primeiro banco, reservado à família. Enquanto as conversas voltavam aos poucos, ouvi fragmentos de fofocas. Ousadia de certas pessoas. Coitado do Dustin, ter que lidar com isso. Devia era ter ficado em casa. Mas eu permaneci até o fim, até a eulogia que pintava Brianna como uma visionária que superou obstáculos para alcançar a grandeza. Até as leituras feitas por colegas de trabalho que exaltavam sua liderança e inovação. Até as músicas escolhidas para simbolizar vitória diante das adversidades. Quando tudo terminou, as pessoas passaram oferecendo condolências a Dustin, fazendo questão de me ignorar. Esperei até a capela estar quase vazia para me levantar e sair. Senhor Flores. Um homem de terno caro se aproximou. De meia idade, profissional, carregava uma pasta de couro. Dan Morrison, da Morrison Welch e Associados. Podemos conversar um minuto? Enquanto o último hino desaparecia e o diretor do funeral se adiantava para os comentários finais, senti um velho conhecido se aproximar, o cansaço. Pesado, como um sobretudo fora de época. A provação estava quase no fim. Em poucos minutos, eu poderia sair discretamente pela porta lateral, dirigir até meu apartamento silencioso e tentar esquecer toda essa experiência humilhante. Ao meu redor, as pessoas juntavam seus pertences, bolsas, programas, aquele leve alvoroço que marca o fim de eventos formais. Dustin estava perto da frente, recebendo condolências com a elegância ensaiada de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Alguns olhares se voltaram para mim, mas a maioria já me havia descartado como irrelevante para o dia. Eu estendi a mão para pegar meu casaco quando ouvi novamente. Senhor Flores. Dan Morrison se aproximou com passos calculados. Seu terno impecável, apesar da longa cerimônia. De perto, parecia mais jovem do que eu esperava, talvez uns 50, olhos atentos atrás de óculos de aro fino, e aquela postura confiante de quem lida com fortunas há anos. Sinto muito pela sua perda, disse ele, estendendo a mão. Dan Morrison, da Morrison Welch e Associados. Conversamos brevemente após o serviço. Obrigado, respondi, apertando sua mão. Aperto firme, olhar direto. A cerimônia foi bonita. Brianna teria aprovado. Foi bastante específica com relação aos seus desejos finais. Ele fez uma pausa, olhando em volta da capela que se esvaziava. Gostaria de falar com o senhor e com Dustin. Há questões relacionadas ao espólio da senhora Flores que precisam ser tratadas. Antes que eu pudesse responder, Dustin apareceu ao meu lado, sua expressão mudando do luto ensaiado para um interesse mais atento. Dan, até que enfim. Já estava me perguntando quando trataríamos da parte prática. Claro, Dustin. Esses assuntos exigem cuidado. O tom de Dan era de quem está acostumado a transmitir notícias importantes. Quero convidá-los para irem ao meu escritório para a leitura do testamento da senhora Flores. Nós dois. As sobrancelhas de Dustin se ergueram. Isso é mesmo necessário. Quero dizer, ele nem fez um gesto vago na minha direção. Seu pai foi especificamente mencionado no testamento, Dustin. A presença dele é exigida por lei. Senti uma surpresa sutil. Mencionado no testamento? Isso parecia improvável, considerando tudo o que havia acontecido entre Brianna e eu. Provavelmente algum gesto simbólico,
talvez perdoando uma dívida antiga ou oficializando que eu não teria direito a nada. Acho que não há necessidade, murmurei. Deve ser só uma formalidade. Não precisam de mim. Dan me olhou nos olhos. Receio que sim, Sr. Flores. A Sra. Flores foi muito clara quanto a quem deveria estar presente. Você e Dustin precisam estar lá. Algo no tom dele deixava claro. Aquilo não era negociável. Dustin pareceu irritado, mas deu de ombros com a confiança de quem tem certeza de que não há com o que se preocupar. Tudo bem. Vamos acabar logo com isso. Virou-se para mim com impaciência mal disfarçada. Tente não tornar as coisas mais difíceis do que precisam ser. A caminhada até o escritório de Dan nos levou por 3 quarteirões do centro de Rock Springs, passando por prédios que haviam testemunhado as ascensões e quedas da cidade com a indústria de energia. Dan manteve um papo educado e profissional, comentários sobre o clima, a quantidade de pessoas no funeral, observações cuidadosamente neutras, que nada revelavam sobre o que nos aguardava. Seu escritório ficava no último andar de uma casa vitoriana restaurada, com móveis de madeira escura e estantes de livros encadernados em couro, transmitindo uma imagem de sucesso consolidado. Certificados e diplomas forravam as paredes, interrompidos por fotografias de Dan com autoridades locais e líderes empresariais. Era exatamente o tipo de lugar que Brianna escolheria, prestigiado, mas sem ostentação, bem-sucedido, mas respeitoso com a tradição. Por favor, sentem-se. Dan indicou 2 poltronas de couro diante de sua mesa de mogno. Dustin sentou-se na mais próxima a ele, deixando para mim a que ficava ligeiramente de lado, o que parecia apropriado, considerando minha posição periférica em tudo aquilo. Dan acomodou-se atrás da mesa e abriu uma pasta volumosa, retirando diversos documentos legais com a precisão de quem já repetiu aquele ritual inúmeras vezes. A luz da tarde atravessava janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos espíritos, num ambiente que de repente ficou silencioso. Antes de começarmos, disse Dan, ajustando os óculos, quero expressar novamente minhas condolências. Brianna não era apenas uma cliente importante, mas também alguém que eu considerava uma amiga. Sua perda é sentida profundamente por todos que a conheciam. Dustin assentiu solenemente. Permaneci em silêncio, sem saber qual reação se esperava de alguém cuja relação com a falecida era, no mínimo, complicada. Dan levantou o primeiro documento, várias páginas presas por uma lombada azul, e pigarreou. Este é o testamento de Brianna Elizabeth Flores, redigido em 15 de março de 2024 e devidamente testemunhado conforme a legislação do estado de Wyoming. Este testamento substitui todos os anteriores e foi elaborado há apenas 14 meses. Fiquei me perguntando o que teria motivado Brianna a atualizar seu testamento tão recentemente. Ela estava doente. Algo teria acontecido que a fez refletir sobre a morte. O testamento confirma que a Sra. Flores estava em pleno uso de suas faculdades mentais ao redigir este documento, e que o fez sem sofrer qualquer tipo de coação ou influência indevida. Continuou Dan, sua voz com o tom formal e cadenciado típico de cerimônias jurídicas, cada palavra pronunciada com cuidado. Dustin se inclinou um pouco para a frente, as mãos entrelaçadas. Era visível sua expectativa, um homem se preparando para receber a herança e assumir de vez o império construído pela mãe. Dan virou a segunda página, os óculos captando a luz da tarde enquanto lia num tom controlado e profissional. Faço as seguintes disposições específicas, declarou. Ao meu amado filho, Dustin Michael Flores, deixo a casa da família localizada na Avenida Eurest, número 847, com todos os móveis, obras de arte e bens pessoais ali contidos. Dustin sorriu, um ar satisfeito tomando conta de seu rosto. A casa da Eurest valia ao menos $800 mil, uma propriedade considerável, com vista para as montanhas e espaço suficiente para receber sócios e clientes com elegância. Além disso, prosseguiu Dan, deixo a Dustin a quantia de $500 mil, a serem transferidos da minha conta principal de investimentos no prazo de 60 dias após a abertura do inventário. 500 mil mais a casa. Observei com atenção a reação de Dustin, percebendo que seu sorriso vacilava levemente nos cantos. Estava, sim, satisfeito, mas era visível que fazia cálculos mentais. $500 mil era uma quantia significativa, mas o império empresarial de Brianna valia muito mais do que isso. Onde estava o restante? E a empresa? Isso é maravilhoso, claro, disse Dustin, com uma nota de incerteza mal disfarçada na voz. Mas e os interesses comerciais da mamãe? A empresa? Dan colocou a página de volta na mesa e pegou a seguinte, mantendo a expressão neutra e profissional. Estou apenas começando a leitura das disposições específicas, Dustin. Peço que me permita concluir os trechos relevantes. Mudei de posição na cadeira,
sentindo-me cada vez mais um intruso diante de um momento familiar tão íntimo. $500.000 eram mais dinheiro do que eu veria em muitas vidas. Com a casa, Dustin estava recebendo uma herança que garantiria conforto por muitos anos. Parecia justo, natural até. Ele era o filho de Brianna, seu sucessor natural, a pessoa que ela preparara para assumir seu legado. A herança destinada a Dustin, continuou Dan, inclui as seguintes condições. Está condicionada sua permanência como funcionário da Flores Consulting Solutions por um período mínimo de 2 anos a partir da data de execução deste testamento, ou até o momento em que a empresa for vendida ou dissolvida. Agora, Dustin parecia genuinamente confuso. Condições? Que tipo de condições? E o que você quer dizer com caso a empresa seja vendida? Quem venderia? Estou lendo o testamento conforme redigido, Dustin. Essas são as palavras da sua mãe, não as minhas. Uma tensão que eu não havia percebido antes começou a se infiltrar no ambiente. A postura confiante de Dustin cedeu levemente, ele descruzou as mãos, voltou a entrelaçá-las. Apesar da intenção de permanecer neutro, me inclinei para a frente, atraído pela reviravolta. Deixe-me entender direito, disse Dustin, com um tom na voz que me era familiar desde o confronto na capela. Eu recebo a casa e 500 mil, mas tem amarras. E você está falando em vender a empresa? Isso não faz sentido. Mamãe jamais venderia a empresa. Era obra da vida dela. Dan tirou os óculos e os limpou cuidadosamente, um gesto que parecia ter como objetivo dar a todos um momento para processar o que tinham acabado de ouvir. Quando os recolocou, seu olhar se moveu entre Dustin e eu com uma expressão que não consegui decifrar por completo. O testamento de sua mãe contém disposições adicionais que tratam da destinação de seus bens remanescentes, disse ele em tom baixo. A empresa, sua carteira de investimentos e outras participações significativas. Pois então vamos ouvi-las, exigiu Dustin, visivelmente perdendo a paciência. Que outras disposições são essas? Observei a troca com um desconforto crescente. Algo na postura de Dan sugeria que estávamos prestes a entrar em um território para o qual nenhum de nós estava preparado. O cuidado com que ele escolhia as palavras, o leve tom de desculpa que começava a surgir em sua voz, lembrava-me do modo como médicos falavam quando tinham más notícias a dar. Antes de continuar, disse Dan, recostando-se na cadeira, quero enfatizar que esses documentos representam os últimos desejos refletidos da Sra. Flores. Foram elaborados após ampla discussão e consulta, e ela foi categórica quanto ao conteúdo. A sala caiu em silêncio, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo na estante de Dan. Dustin fitava o advogado com crescente apreensão, enquanto eu me perguntava por que Brianna tinha insistido que eu estivesse presente para algo que parecia apenas um assunto de família. Dan ergueu a 3ª página do testamento, leu o texto brevemente e então levantou os olhos para nós dois. No entanto, disse ele, sua voz carregando um peso que me fez encolher o estômago, há disposições adicionais que alteram fundamentalmente a distribuição do espólio da Sra. Flores. Dan levantou os óculos de leitura e me olhou diretamente pela primeira vez desde que entramos no escritório. Algo na expressão dele me revirou por dentro, uma mistura de simpatia e dever profissional que indicava que eu estava prestes a ouvir algo para o qual não estava preparado. O testamento contém cláusulas referentes à destinação dos bens restantes da Sra. Flores, que representam a maior parte de seu patrimônio, continuou ele, agora com um tom ainda mais grave. Dustin se inclinou ainda mais à frente, as mãos agarradas aos apoios de braço da cadeira. Finalmente! Vamos ouvir sobre a empresa e o resto dos investimentos dela. Dan voltou sua atenção para o documento, pigarreando com a pausa calculada de quem está prestes a anunciar algo que mudará vidas. Ao meu ex-marido, Jerry Michael Flores, leu ele, deixo a quantia de $33,5 milhões, a ser transferida de minha conta principal de investimentos e da carteira de títulos. As palavras pairaram no ar como fumaça após uma explosão. Senti minha boca se abrir, uma reação física que não consegui controlar. $33,5 milhões. O número era tão absurdo que parecia irreal. Não parecia se aplicar a alguém como eu, sentado em um escritório de advocacia em Rock Springs, Wyoming. Deve haver algum engano, consegui dizer, com a voz estranha e distante. Você disse 33 milhões? 33,5. Sim, respondeu Dan, mantendo um tom profissional neutro, mas havia algo em seu olhar. Não surpresa, mas a atenção cuidadosa de quem observa um caos esperado se concretizar. O rosto de Dustin empalideceu completamente, depois corou de repente, como se seu sangue não soubesse para onde deveria fluir. O que foi que você disse? Dan continuou a leitura, aparentemente decidido a concluir a revelação completa.
Também transfiro a Jerry Flores o controle acionário da Flores Consulting Solutions, incluindo todas as empresas subsidiárias, imóveis e ativos empresariais. Essa transferência inclui 65% de participação em todas as entidades corporativas, bem como a nomeação como presidente do Conselho de Administração. Não consegui respirar. A sala pareceu inclinar-se de lado, como se as leis da física tivessem mudado de ideia sobre como o mundo deveria funcionar. Controle acionário da empresa da Brianna, o império que via ela construir do nada, o negócio que acabou consumindo nosso casamento, a fonte da riqueza que por tanto tempo me fez sentir insuficiente. Ela estava me dando tudo. Isso não pode estar certo, murmurei. Deve haver algum erro na documentação. Garanto ao senhor, Sr. Flores, que não há erro, disse Dan, tirando novamente os óculos e limpando-os com precisão meticulosa. Esses documentos foram elaborados sob supervisão direta da Sra. Flores. Ela revisou cada palavra diversas vezes e confirmou que essas eram exatamente suas vontades. Dustin se levantou tão abruptamente que sua cadeira rolou para trás e bateu na parede. Isso é impossível. Ela não faria isso. Não poderia. Ele se virou para mim com uma expressão de incredulidade pura misturada com algo mais sombrio. O que você fez? Como a manipulou? Eu não fiz nada, respondi, com a voz fraca, ainda tentando processar o absurdo do que acabará de ouvir. Não falo com sua mãe há 15 anos. A palavra de Dustin explodiu como um disparo. As pessoas não simplesmente dão 33 milhões de dólares ao ex-marido sem motivo. Você deve ter feito alguma coisa. Convencido ela quando estava doente, quando não pensava com clareza. A voz de Dan cortou a histeria crescente de Dustin com autoridade profissional. Posso assegurar que a Sra. Flores estava em plena sanidade mental quando assinou esses documentos. Ela passou por uma avaliação completa de competência mental, justamente para prevenir futuras contestações quanto à validade do testamento. Fiquei paralisado na cadeira, assistindo a cena se desenrolar como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Os números que Dan havia lido, 33,5 milhões de dólares, participação majoritária em uma empresa multimilionária, pertenciam a um universo completamente diferente daquele em que eu me preocupava com contas de mercado e consertos no carro. Mas por quê? Perguntei, a pergunta brotando de um lugar profundo, entre a confusão e a incredulidade. Por que ela faria isso? Dan reuniu os documentos do testamento em uma pilha organizada, seus movimentos cuidadosos e deliberados. A Sra. Flores deixou instruções específicas a respeito dessa pergunta, Sr. Flores. Ela pediu que eu compartilhasse uma mensagem pessoal com o senhor após a leitura dessas disposições. O rosto de Dustin se contorceu de raiva e traição. Uma mensagem pessoal? Ela deixou uma mensagem para ele, mas me excluiu de tudo o que realmente importava. Você recebeu uma herança considerável, Dustin, respondeu Dan, mantendo a calma. 500 mil dólares em um imóvel valioso representam mais riqueza do que a maioria das pessoas vê na vida. Comparado ao que ele vai receber, Dustin apontou para mim com o dedo trêmulo. Estamos falando de centenas de milhões em ativos. Só a empresa já vale mais do que todo o resto junto. O ar da sala parecia vibrar com uma tensão espessa, quase palpável. Em algum lugar no fundo da minha mente, percebi que minha vida tinha acabado de mudar de uma forma que eu ainda não conseguia entender. Mas tudo o que eu conseguia pensar era no fato impossível de que Brianna, a Brianna teimosa, ambiciosa, que havia aprendido a me desprezar, havia decidido me deixar tudo o que construiu. Foi nesse momento que Dustin perdeu completamente o controle. Isso é fraude! Gritou, a voz rachando de ódio. Fraude criminosa. Ela foi manipulada, coagida, estava mentalmente comprometida. Ele se virou para mim, o rosto distorcido por fúria e incredulidade. Você fez alguma coisa com ela. Não há outra explicação. Recuei na cadeira, dominado pela violência da reação dele. Dustin, eu juro, eu não tive nenhum contato com sua mãe. Eu nem sabia que ela estava doente. Mentiroso! Ele bateu com a palma da mão na mesa de Dan, espalhando os papéis. Ninguém entrega tudo o que construiu para alguém que abandonou a própria família. Alguém que nem se deu ao trabalho de ligar quando ela estava morrendo. Ela não abandonou ninguém, murmurei, encontrando uma pequena reserva de força. Nosso casamento acabou, mas isso não quer dizer que... Isso quer dizer exatamente isso. Gritou Dustin, quase num berro. Você nos deixou. Pegou seu acordo patético e desapareceu na sua vidinha patética enquanto ela construía um império. E agora quer que eu acredite que ela simplesmente decidiu entregar tudo para você. A voz de Dan cortou o caos com autoridade profissional. Sr. Flores. Dustin,
Entendo que seja uma notícia difícil, mas preciso que o senhor se controle. Estas são as vontades claramente expressas por sua mãe, executadas com plena validade legal. Dustin se virou para o advogado, os olhos em chamas. Quero que cada documento seja examinado. Avaliações psiquiátricas. Quero saber cada mínimo contato que esse homem teve com minha mãe nos últimos 5 anos. Não houve contato algum, respondeu Dan, ainda calmo. A senhora Flores deixou isso muito claro quando explicou sua decisão. Explicou a decisão? A risada de Dustin foi amarga e cortante. Então ela explicou por que resolveu trair o único filho e dar tudo ao homem que arruinou seu primeiro casamento. Ela deixou uma mensagem pessoal para seu pai. A palavra pai atingiu Dustin como um golpe físico. Por um instante, a raiva se apagou, revelando uma dor tão profunda que fez meu peito apertar. Mas a fúria logo retornou, ainda mais intensa. Ele não é meu pai, rosnou Dustin. Meu pai teria estado ao lado dela quando ela precisou. Meu pai teria apoiado os sonhos dela, em vez de tentar arrastá-la para baixo. Ele voltou a me encarar, o rosto tomado por anos de ressentimento acumulado. Você não passa de um fracassado que não conseguiu lidar com o fato de estar casado com alguém melhor que você. Cada palavra era uma punhalada. Não por serem completamente falsas, mas porque carregavam verdades suficientes para ferir. Eu me sentirá inadequado nos últimos anos. Tinha dificuldade em lidar com o sucesso de Brianna. Fui eu quem não conseguiu se adaptar ao mundo que ela estava criando. Talvez você tenha razão, disse em voz baixa. Talvez eu não tenha sido o marido que ela merecia. Mas eu nunca pedi por isso. Eu nunca esperei por isso. Esperava. A voz de Dustin subiu mais um tom. Você orquestrou isso. De algum jeito, você se aproximou dela quando ela estava vulnerável, doente ou assustada. Chega, interrompeu Dan, a paciência profissional finalmente se esgotando. A senhora Flores não estava doente nem vulnerável quando tomou essas decisões. Pelo contrário, estava mais determinada e lúcida do que jamais a vi. Então por quê? Implorou Dustin, a voz tremendo. Por que ela fez isso comigo? Eu fui tudo o que ela queria que eu fosse. Trabalhei na empresa. Vivi a vida que ela planejou para mim. Me tornei o filho de quem ela podia se orgulhar. A dor em sua voz atravessou meu próprio choque. Apesar de tudo, dos anos de hostilidade, das humilhações públicas, das acusações amargas, naquele momento eu vi com clareza. Um homem que passou a vida adulta inteira tentando conquistar a aprovação da mãe, apenas para descobrir que ela oferecerá sua validação final a outro. Ela deixou uma mensagem explicando o motivo. Dan falou com suavidade. Quer que eu leia para você? As mãos de Dustin tremiam, seu corpo inteiro vibrando com uma mistura de raiva contida e luto. Uma mensagem. Ela não conseguiu me explicar pessoalmente, mas deixou uma mensagem para ele. Na verdade, a mensagem é dirigida a vocês dois. Ela foi escrita para ser compartilhada após a leitura do testamento. Encontrei minha voz, ainda que rouca e hesitante. Talvez devêssemos ouvir o que ela tinha a dizer. Os olhos de Dustin se fixaram nos meus, carregados de puro ódio. Você não tem o direito de decidir nada aqui. Não tem direito a nada disso. Mas, mesmo enquanto falava, eu percebi em sua expressão uma necessidade desesperada. A necessidade de entender por que sua mãe havia escolhido destruir tudo em que ele acreditava sobre o lugar que ocupava na vida dela. Dan já alcançava outro envelope, com as palavras mensagem pessoal escritas na caligrafia familiar de Brianna. Ergueu a mão, impondo silêncio com a autoridade de quem está acostumado a controlar salas cheias de emoções intensas. Chega, vocês dois. Sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Antes que isso vá ainda mais longe, eu tenho algo que vai explicar tudo. Ele abriu o envelope pardo, com a caligrafia distinta de Brianna na frente, e retirou várias folhas de papel de carta cor creme. Brianna sabia que este momento seria difícil. Ela me pediu que lesse esta mensagem pessoal depois da leitura do testamento. Dustin se deixou cair de volta na cadeira, sua fúria momentaneamente substituída por uma curiosidade desesperada. Eu continuei imóvel, com medo de ter esperança, mas ansiando por qualquer explicação que tornasse compreensível essa situação impossível. Dan pigarreou e começou a ler, com as próprias palavras de Brianna. Meu querido Jerry, se você está ouvindo isso, é porque eu me fui, e você provavelmente está sentado no escritório do Dan, se perguntando se o mundo enlouqueceu de vez. Consigo imaginar seu rosto, aquela expressão que você fazia quando eu mudava os móveis da sala sem avisar, confuso, mas tentando ser educado. Apesar de tudo, senti os cantos dos meus lábios se curvarem num sorriso fantasma.
Ela havia descrito aquilo perfeitamente. E ouvir sua voz através da leitura de Dan a fazia parecer presente na sala. Sei que essa herança foi um choque. Sei que você provavelmente pensa que houve algum engano, que não merece esse dinheiro nem essa responsabilidade. Mas, Jerry, você está errado. Você merece cada centavo, e eu vou te explicar por quê. Dan fez uma pausa, nos encarou brevemente e continuou. Eu nunca deixei de te amar. Nem nas nossas piores brigas. Nem durante o divórcio. Nem nesses 15 anos de silêncio teimoso. Eu estava com raiva por você não entender minhas ambições. Mas estava ainda mais com raiva de mim mesma, por ter escolhido essas ambições em vez do nosso casamento. Você tentou nos salvar, Jerry. Implorou para que eu encontrasse equilíbrio, para que lembrasse do que era importante. Eu fui orgulhosa e medrosa demais para ouvir. As palavras me atingiram como golpes físicos. As lágrimas vieram quentes e inesperadas, enquanto décadas de culpa e arrependimento se condensavam nesse momento de absolvição impossível. O nome dele fez com que seu rosto se erguesse de súbito. Meu lindo e brilhante menino. Sei que você está furioso agora. Provavelmente convencido de que seu pai me manipulou de alguma forma. Mas, meu querido, você ainda não está pronto para essa herança. O rosto de Dustin ficou branco, depois vermelho, alternando emoções rápido demais para acompanhar. Você viveu toda a sua vida adulta à sombra do meu sucesso, aceitando os benefícios sem compreender a responsabilidade. Nunca precisou construir algo do zero, nunca teve que fazer as escolhas difíceis que a riqueza exige. E, mais importante, passou 15 anos odiando um homem bom por crimes que ele nunca cometeu. Isso não é verdade, sussurrou Dustin, mas sua voz estava sem firmeza. Dan prosseguiu. Jerry me ensinou sobre caráter, sobre integridade, sobre um tipo de força que não precisa se provar através da crueldade ou do julgamento. Eu esqueci essas lições quando escolhi o dinheiro em vez do casamento, os negócios em vez do amor. Mas nunca esqueci o homem que me ensinou tudo isso. Eu chorava abertamente agora, sem me importar com as aparências. As palavras de Brianna estavam reconstruindo algo dentro de mim que eu acreditava destruído, a sensação de que minha vida, feita de dignidade e serviço, tinha valor. Dustin, você recebeu o suficiente para viver com conforto e descobrir quem você pode se tornar sem o peso de uma riqueza ilimitada. Aprenda a construir algo por si mesmo. Aprenda a valorizar pessoas em vez de lucros. Aprenda a perdoar seu pai pelo crime de ser humano e imperfeito. Dustin emitiu um som que parecia de um animal ferido, mas era impossível saber se vinha da dor ou da raiva. Jerry, você está herdando mais do que dinheiro. Está herdando a chance de fazer o que eu deveria ter feito, usar a riqueza como ferramenta para o bem, e não como arma para provar superioridade. Confio em você porque você nunca quis isso. Porque você nunca usará essa herança para ferir os outros como, às vezes, eu fiz. A mensagem continuava por mais alguns parágrafos, detalhando arranjos práticos e expressando esperanças para o nosso futuro. Mas a essência era clara. Brianna havia escolhido o amor em vez do direito, o caráter em vez das expectativas, a sabedoria em vez da riqueza. Quando Dan terminou a leitura, o escritório mergulhou em um silêncio profundo. Eu permanecia sentado, com lágrimas no rosto, tomado pela dádiva de saber que Brianna me amara até o fim. Dustin encarava o chão, com sua visão de mundo desmoronando ao redor. Finalmente, Dan dobrou cuidadosamente a carta e a recolocou no envelope. Ela me pediu para entregar isso a você, Jerry. O original é seu para guardar. Estendi a mão trêmula para pegar a carta. A última conversa que eu teria com a mulher que moldou minha vida de maneiras tão belas quanto dolorosas. O peso das palavras de Brianna pairou sobre o escritório como poeira após uma explosão. Durante alguns minutos, ninguém disse nada. Segurei a carta contra o peito, sentindo a realidade física de seu presente final. Não apenas o dinheiro, mas a restauração do meu valor aos olhos dela e, mais importante, aos meus próprios. Dustin foi o primeiro a romper o silêncio. Isso não acabou, disse ele em voz baixa, mas o fogo havia se apagado de sua voz. Posso contestar isso. Incapacidade mental, influência indevida, fraude. Existem formas de impugnar um testamento. Olhei para ele, realmente olhei, pela primeira vez desde que entramos no escritório de Dan. Vi um homem que passou a vida inteira esperando que o mundo se curvasse aos seus desejos, que nunca aprendeu que amor não se herda, nem se exige, apenas se conquista. Você pode tentar, falei com gentileza. Mas sua mãe estava certa, Dustin. Você não está pronto para essa responsabilidade. E você está. A risada dele foi amarga, vazia. Você é um ninguém, pai.
Um aposentado de usina elétrica, sem experiência em negócios, sem contatos, sem a menor noção do que é administrar uma empresa que vale centenas de milhões. Por um instante, o velho Jerry, aquele que se sentiu inadequado por 22 anos, quase concordou. Mas as palavras de Brianna ecoaram na minha mente. Você merece cada centavo. Talvez você tenha razão, disse, levantando-me devagar. Talvez eu não saiba nada sobre gerir um império empresarial. Mas conheço algo que sua mãe valorizava mais do que experiência em negócios. O quê? Sei a diferença entre servir aos outros e servir a si mesmo. O rosto de Dustin se contorceu num último lampejo de raiva. Isso é loucura. Ela estava doente. Idosa. Não pensava com clareza. A voz de Dan cortou a explosão com uma firmeza profissional. Sua mãe tinha 62 anos e perfeita saúde mental quando assinou esses documentos. Passou por avaliações psicológicas extensas, justamente para evitar esse tipo de contestação. Então por quê? A voz de Dustin falhou, como a de um adolescente. Por que ela faria isso comigo? Senti uma onda inesperada de compaixão por aquele homem irritado que, apesar de tudo, ainda era meu filho. Ela não fez isso com você, Dustin. Ela fez isso por você. Deu a você uma chance de descobrir quem você é, longe da sombra de uma riqueza ilimitada. Eu não quero essa chance. As palavras explodiram dele com a força de 15 anos de expectativas e privilégios. Eu quero o que é meu por direito. O que é seu por direito? Respondi, com calma. São $500 mil e uma casa avaliada em quase $1 milhão. Isso é mais do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. O que você acha que merecia nunca foi realmente seu. Dustin me encarou por um longo momento, e pude ver que ele finalmente percebeu que algo fundamental havia mudado. O homem que ele humilhou em público naquela manhã, o pai que desprezava como um fracassado, não buscava mais sua aprovação nem sua compreensão. Você acha que venceu, disse ele, pegando o casaco com mãos trêmulas. Acha que isso faz de você um herói? Não, respondi, sentindo a verdade em cada palavra. Acho que isso me torna responsável. Ele ficou parado à porta por um momento, parecendo menor do que quando entrou. Isso não terminou. Terminou sim, disse com suavidade. Terminou no momento em que sua mãe fez sua escolha. A única pergunta agora é o que você fará com a vida que ela lhe deixou. Ele saiu sem dizer mais nada, e o clique suave da porta ao se fechar ecoou no silêncio repentino. Dan começou a organizar os papéis sobre a mesa, o farfalhar dos documentos nos trazendo de volta à realidade prática. Haverá papéis a assinar, contas a transferir, reuniões com o conselho a agendar. A equipe de gestão atual da empresa é excelente. Eles podem ajudar na sua transição para o novo cargo. Assenti, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. Dan, posso... Coisa. Claro. Mesmo depois de tudo que deu errado entre nós? Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele naquele dia. Jerry, ela falava de você toda vez que nos encontrávamos. Não sobre o divórcio, nem sobre os problemas. Ela falava do homem que ensinou a ela que sucesso sem caráter é apenas um fracasso caro. Saí daquele escritório um homem diferente daquele que entrou. O sol da tarde parecia mais quente. O ar, mais limpo. Eu tinha trabalho a fazer, responsabilidades a assumir, uma empresa para conhecer e melhorar. Mas, pela primeira vez em 15 anos, senti que era digno do desafio. Justiça, percebi, não se trata de vingança ou de vingação. Trata-se de reconhecimento. O reconhecimento de que o caráter importa mais que os títulos. Que a paciência dura mais que o privilégio. E que o amor verdadeiro, nunca morre de verdade. Brianna havia enxergado tudo isso. E, em seu último ato,